diante da palavra de Deus. Nós estamos aqui, não é pela vida do Edmilson, não é pela vida do nosso irmão, pela vida do Lauro ou pela minha vida, mas sim pela vida que a palavra nos dá. Essa palavra nos dá muita vida, irmão. Por isso, a gente tem a alegria de adorar ao Deus dessa palavra, o dono dessa palavra. Por isso que eu estou aqui, porque essa palavra me libertou quando eu estava lá no mundão, lá no pecado. Essa palavra me libertou, essa palavra me salvou, essa palavra me curou. E essa palavra que a gente, vamos ler, irmão, ela tem um poder de transformar a vida, como pode transformar a vida de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho e da nossa família. Quero ler com os irmãos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, que fala assim, dessa forma: e aconteceu que no sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha uma mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observaram Jesus, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos deles, disse: o homem da mão ressequida, levanta-te e venha para o meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam no seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restaurada. Amém, irmão? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento especial da nossa vida, de estar, Senhor Deus, nesse momento, lendo a leitura da tua palavra, Senhor Deus, e agora fala em nossos corações, através do teu Santo Espírito. Te oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós temos aqui um testemunho de um homem que é muito claro para cada um de nós quando Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga era um local onde era reunido ali para a leitura da Torá. Hoje nós entramos na sinagoga, um lugar que se chama Assembleia, que nós lemos a palavra de Deus para nos ensinar, como Jesus está fazendo aqui no versículo 6 desse capítulo 6. E quando Jesus chega na sinagoga, havia um homem com a mão ressequida. E Lucas, ele enfatiza que era a mão direita desse homem que estava ressequida. Irmão, isso nos traz um ensinamento que quando Jesus chegou, aquele homem já estava no templo. Eu, quando cheguei aqui hoje, estava ali o Edmilson, estava nosso outro irmãozinho, já aqui esperando o culto. Foi marcado para um culto 19 horas, ou 19h30, ou 18 horas. Não sei a hora que começa o culto nas igrejas dos irmãos. Mas que o irmão possa chegar cedo, que os irmãos possam chegar 5 minutinhos cedo, ou 10 minutinhos mais cedo do que começar o culto, porque esse homem estava com a mão ressequida. Ele chegou no culto antes que o culto começasse. E aqui ele nos dá esse entendimento. Quando Jesus chegou ali, aquele homem já estava ali. Isso é muito bom. Isso chama a nossa atenção nos dias de hoje. E nisto, a mão ressequida desse homem era a mão direita. E a mão direita, irmão, era uma mão que nós vemos através da leitura da palavra de Deus. É uma mão que as pessoas sentavam ao lado direito de cada pessoa onde se reunia para poder fazer uma reunião ou para poder se alimentar, e sempre do lado direito. E todas as pessoas que tinham algum defeito na mão era dita como a pessoa que está sendo amaldiçoada, irmão. Então, para este homem, não tinha impedimento nenhum para ele. Ele podia estar do jeito que está. Ele estava na casa do Senhor, estava no templo.
E isso nos dá entendimento também, irmão. A gente não pode ligar porque as pessoas pensam da gente, não, irmão. A gente não pode ligar para isso, não, se você tá cabeludo, ou se você tem tatuagem, ou se você tem piercing, ou se você está botando a mesma roupa de domingo, ou se você... Meu irmão, não importa como você está indo para a casa do Senhor, da maneira do teu vestimento, da maneira de você, como você é, se você é careca, se você é cabeludo, se você tem algum impedimento para isso hoje, nessa tarde, que isso possa cair por terra aí, filho. Isso não pode acontecer na vida de cada um de nós. Esse homem não ligou, ele estava na casa do Senhor, independente que as pessoas irão pensar dele, porque a palavra de Deus fala que antes da gente poder querer apontar a vida de qualquer irmão, a gente tem que tirar o argueiro. Antes da gente tirar o argueiro da vida do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que está no nosso olho, diz a palavra de Deus, irmão. Então nós não temos que se preocupar conforme os irmãos estão. Nós temos que chegar lá e se reunir para aprender através da palavra de Deus, porque quando nós se reunimos na casa do Senhor, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, irmão, ela nos ensina que nós temos que aprender a viver nos dias de hoje, a viver neste mundo que jaz no maligno, e só através da palavra de Deus que nós aprendemos. E esse homem estava ali para aprender também, irmão, para querer fazer as coisas da maneira que Deus quer. E esse homem, quando chega na casa do Senhor, a gente não sabe como vai terminar o culto, irmão. A gente sabe como vai começar. É através da leitura da palavra, através da oração e através do louvor. Mas o término do culto, pode acontecer vários milagres no culto, irmão. Pode acontecer vários sobrenaturais, porque o dono dessa palavra, ele tem poder para fazer, ainda que nós pedimos maiores coisas do que aquilo que pedimos e pensamos, porque ele é o dono da palavra, ele é o dono da vida, ele que nos criou como seres humanos, corpo e alma e espírito. Tudo é dele, todas as coisas foram feitas por ele. Então, da maneira que o culto começa, a gente sabe, Jesus está presente, irmão, porque essa palavra é dele, não é nossa, é dele. E quando Jesus chega na sinagoga, aqueles homens que estavam ali começam a observar Jesus, porque já sabia que esse homem da mão ressequida estava no culto. E quando Jesus chega, porque todo lugar onde Jesus está, irmão, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece no culto. Então, quando Jesus chega no culto, a gente sabe que Deus, ele quer abençoar as pessoas, ele quer ensinar as pessoas, ele quer fazer algo diferente na vida das pessoas. E aquele homem estava no culto, irmão, independente do que as pessoas estavam pensando dele. E Jesus olha aquele homem no culto. Aquele homem já estava ali. Irmão, engana-se a gente de pensar que a gente está querendo esconder alguma coisa de Deus, de Jesus. A gente não esconde nada de Jesus. Jesus sabe o problema de cada um, o defeito de cada um, de como nós estamos se prostrando. Ele sabe, irmão, não adianta a gente esconder ou querer fazer alguma coisa que eu não conheço, o Lauro não conhece, o Edmilson não conhece, mas a pessoa que está fazendo, ela pode ter certeza que está sempre visível aos olhos de Deus. Todas as coisas na face da terra, está tudo visível, Deus vê todas as coisas, não tem nada que Deus não vê. E esse homem estava sentado lá atrás, irmão, no último da fila, talvez escondendo a mão, pensando que Jesus não sabia. Mas Jesus olha para aquele homem, manda ele vir para o meio, irmão. Aquele homem da mão ressequida, homem, vem para cá para o meio. E aquele homem vem para o meio. E Jesus olha para aquele homem e manda ele estender a mão. Aquele homem estende a mão. E Jesus faz uma pergunta para aqueles que estavam observando a Jesus. Jesus fala para aqueles homens: é certo fazer o bem ou o mal a esse homem? É certo salvar a vida ou deixar ela que morra? E aqueles homens ficaram calados, irmão. Aqueles homens não falaram nada. Eles se omitiram a dar a resposta para querer o bem daquele homem. E Jesus mandou aquele homem estender a mão. E diz a palavra que Jesus, ele se indignou com a dureza do coração daqueles homens que estavam ali.
observando Jesus, para que Jesus pudesse fazer um milagre dia de sábado. E Jesus fala: o sábado foi feito para o homem, eu sou o Senhor do sábado. E Jesus manda aquele homem estender a mão. Aquele homem, quando estende a mão, diz a palavra, que ela ficou da mesma forma conforme a mão esquerda. Ficou cheia de saúde. A mão ficou restituída, irmão. Aquela mão que estava ressequida, agora já não está mais ressequida. Agora ela ficou igual à mão esquerda. Ficaram todas elas normais. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um quando vem para o culto, irmão. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um. Aqueles que vão para o culto com o coração aberto, para que a palavra possa fazer efeito. Que todos aqueles que vieram para o culto tentando ver a vida de Jesus, todos aqueles que vão para o culto tentando observar a vida dos outros, nada vai acontecer na vida das pessoas, irmão. Se nós formos com a intenção de querer ver a vida do próximo, a gente vai sair da mesma forma que a gente entrou no culto. Mas Deus quer ver, irmão, quando você entrar para o culto, irmão, para adoração e louvor, para que Ele possa te ensinar, você vai com o coração aberto, porque algo sobrenatural vai acontecer com a tua vida e a minha vida quando Deus observa isso. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela entra pela juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, se o teu coração estiver aberto para a palavra, irmão, com certeza Deus vai entrar no teu coração e aquilo que você está com problema, aquilo que você está pensando, Deus vai restituir, Deus vai abençoar, porque Deus é especialista em abençoar. Amém, irmão? Fica com essa palavra, porque assim diz o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Uma boa noite, Senhor, irmão.